suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amada irmã. Mais um dia de programa Mães Amorosas, hoje dia 20 de novembro. E vamos desfrutar de mais uma vez dos provérbios, palavras de sabedoria. Vamos desfrutar também da leitura bíblica diária, o alimento diário, que é o nosso devocional. Vamos iniciar o programa com os provérbios. E o provérbio de hoje fala assim: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Provérbios 28:5. E o título: os que buscam o Senhor entendem tudo. A Bíblia nos diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigo do bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. A relação de como serão maus os homens começa por egoístas. A nossa sociedade caminha inevitavelmente para o egoísmo, a busca frenética do benefício próprio, que é a raiz da corrupção no mundo em que vivemos. Quem conhece o Senhor sabe que Deus é amor. O amor é oposto ao egoísmo. Nosso Pai Celeste faz nascer o sol tanto sobre maus como sobre bons e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Por amor, Ele nos deu seu próprio Filho. Essa é a sabedoria de Deus em mistério, revelada a quem o busca. Cabe a nós, mesmo em tempos de egoísmo e maldade, sermos diferentes por meio de buscar o Senhor para termos completo entendimento de todas as coisas. Assim não teremos um proceder de pessoas más, porém de pessoas sábias, tementes a Deus, espirituais. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 e depois 15. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Fique na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Segue o programa com o nosso devocional Alimento Diário. Alimento Diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Fátima Mardones. Levantar antes de qualquer outra coisa. Olá, queridas irmãs, Jesus é Senhor. Estamos aqui nesta quinta-feira para nós juntas desfrutarmos do alimento diário. Ó Senhor Jesus, leitura bíblica, Êxodo 28:12 e João 15, do 1 ao 7. Ler com oração. No deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Deuteronômio 8:16. Ó Senhor Jesus, não confiar na própria capacidade. Permanecer na árvore da vida nos leva à ação a não cometer o mesmo erro de Lúcifer, criado como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria.
formosura, e seu coração foi corrompido pela soberba, tornando-se Satanás e adversário de Deus. Jesus foi bem claro ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Lúcifer, porém, não se lembrou disso e se encheu de orgulho. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos teus reis, te pus, para que te contemple. Ezequiel 28:17. Sua formosura incluía sua beleza física, bem como toda a sua aparência, como um todo, para ser admirada pelos outros. Já a sabedoria refere-se à sua capacidade. Essas duas características podem dar-nos a falsa impressão de que fazemos muito para Deus. Mas não nos esqueçamos de que, se o ramo não permanecer ligado à videira, nada poderá fazer. Por isso, precisamos buscar desesperadamente a árvore da vida. Não deixe que os longos anos vividos da vida da igreja lhe façam achar que você é alguma coisa sem a árvore da vida, que pode fazer algumas coisas. Não caia nesse erro. Sem a árvore da vida, nada podemos fazer. Ó Senhor Jesus. No capítulo 8 de Deuteronômio está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca que vem do Senhor viverá o homem. Ó Senhor Jesus, versículo 2 e 3. Quando enfrentamos situações difíceis, não pensamos que Deus nos esteja castigando. Ele, na verdade, permite essas circunstâncias para provar nosso coração e revelar o que está nele. Nos momentos de bem-estar, achamos que está tudo bem, mas também precisamos de pressão para não permanecer numa zona de conforto. Precisamos de pressão para não permanecer numa zona de conforto. Vamos ao CEAP, experimentemos passar por momentos de pressão e tenhamos experiências maravilhosas com o Senhor. Por um lado, quando dependemos da videira, é ela que realiza a obra. Por outro, quando somos provados, o que está em nosso coração é revelado. O que nos salva é guardar a palavra do Senhor. Porque não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A palavra não apenas nos dá direção, mas também nos alimenta e nas provações revela o que está em nosso coração. Deuteronômio ainda nos adverte: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guardar-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante
tudo quanto tens se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ó Senhor Jesus, portanto, não devemos abandonar a palavra e nem mesmo confiar em nossa própria capacidade ou experiência, como se estas pudessem substituí-la. A palavra de Deus não é substituível. Não esqueçamos nem confiemos em nossa capacidade, experiência ou lógica, mas confiemos inteiramente na palavra. Permanecemos como ramos da videira. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanta revelação, irmãs, quanta riqueza, ó Senhor Jesus, logo aqui no início, né, é bem claro aqui que se eu não permanecer na árvore da vida, eu vou cair no erro. Eu vou cair no erro igual Lúcifer caiu, né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Porque se eu não estiver envolvida com a palavra, se eu não falar assim, Senhor, faça com que eu ame a tua palavra. Senhor Jesus, eu tenho que amar a palavra, irmãs. Senhor Jesus, eu tenho que amar a palavra desesperadamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu não posso confiar mais em mim mesma. Como aqui fala, né? Na direção. Eu preciso da direção do Senhor sobre todas as coisas. Não confiar em mim mesma. Porque muitas vezes eu quero confiar, achar que eu posso alguma coisa, né? Eu sei alguma coisa. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Se não for a palavra, o Espírito em nossas vidas, eu sou um zero à esquerda. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E graças damos ao Senhor por esse maná que o Senhor tem nos dado todos os dias, irmãs. Todos os dias o Senhor tem nos dado esse maná. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E não devemos abandonar a palavra e nem mesmo confiar em nossa própria capacidade ou experiência, como se pudessem substituí-la. De jeito nenhum, nada vai se substituir a palavra do Senhor. Nada, nada, nada e nem ninguém pode substituir a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus não é substituível. Senhor Jesus, e não confiemos em nossa capacidade, experiência ou lógica, mas confiemos inteiramente na palavra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui em Deuteronômio nos alerta, né, nos adverte que comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, guardar-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois se multiplicarem os seus gados, os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e leve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Senhor nos tirou da terra do Egito, né? Se a gente está aqui, é por breve tempo. Nós estamos aqui de passagem, né? Se nós estamos aqui, estamos indo assim, né? Nós estamos indo contra essa maré desse mundo, esse mundo perverso. Estamos aqui, mas precisamos erguer os nossos olhos e olhar para o Senhor, né? Olhar para as coisas que o Senhor tem nos dito, o Senhor tem nos falado, e o Senhor tem nos falado de várias maneiras. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quanta riqueza, irmãs, quanta riqueza, né? Então aqui nós temos que negar a nossa vida da alma. Vamos para o SEAP, vamos passar por situações.
Não é porque a gente vai passar por situações que o Senhor não vai estar olhando por nós. O Senhor está sempre olhando por nós. Ele está sempre olhando por nós. Ele jamais nos abandonou. Ele não vai nos abandonar, irmãs. É Ele que está no barco, né? Ele não vai nos deixar à deriva. Ó Senhor Jesus, eu agradeço pela oportunidade de cada uma de estar ouvindo aqui conosco o alimento diário dessa quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Deus quer me levar na correnteza do rio da vida. Ezequiel 47:5. Vamos fazer a imersão na quinta-feira? Tua sã palavra chove sobre mim. Olá, bom dia! Dia 20 de novembro. Estamos aqui nessa quinta-feira. Você está aqui com a gente, desfrutando da leitura bíblica. É impressionante como é difícil a gente conseguir um tempo para ler a Bíblia, não é verdade? Às vezes você começa a ler a Bíblia, o telefone toca. Você começa a ler, acontece outra coisa. Começa a ler, outro imprevisto. Alguém bate na porta. É ou não é? É uma luta, não é? É, né? Então, mas nós estamos vencendo essa luta. Né? Você não se sente já vitoriosa? Eu estou me sentindo já. Porque final de ano, a gente está terminando já a nossa leitura bíblica, né? E nós não podemos imaginar o que essa palavra fez dentro da nossa mente, o que ela fez dentro da nossa emoção e vontade. A gente não tem ideia do que essa palavra trabalhou em nós, na nossa consciência, no nosso dia a dia. Você não tem ideia. O Senhor está transformando a nossa alma. E não é pelo nosso esforço, nem pelo nosso merecimento, mas é a palavra que está fazendo a obra em nós. Isso é fantástico, irmãs, fantástico. Nós não sabemos mensurar a profundidade do que está acontecendo com a gente, só porque estamos em contato com a palavra. Não é à toa que tantas coisas acontecem para impedir você de ler a Bíblia, sabe? Porque é o falar de Deus. Eu tenho várias experiências, assim, de ficar pensando na palavra, né? Eu acredito que vocês também devem ter isso, porque a gente, quando contata algo, quando você ouve uma música, essa música chiclete do mundo, que fica na tua cabeça, né? E não sai, você tem que até orar para o Senhor tirar da tua cabeça. Muitas vezes até as letras são horríveis, né? Letras depravadas. E essas músicas viram um chiclete que gruda. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder, sabe, de tirar essas coisas, lavar a nossa mente, lavar a nossa alma, né? E nos purifica dessas contaminações mundanas, né? Porque a palavra nos tira toda a poeira do mundo. Então, todos os dias você tem que se lavar, não é verdade? Todo dia você não tem que tomar banho. Então, esse contato com a palavra faz isso. Ele te lava, tira a poeira do mundo. Porque a poeira entra sem a sua permissão, não é verdade? Aí você está dentro da tua casa, mas parece um carro de som vendendo alguma coisa ou fazendo alguma propaganda com uma musiquinha maliciosa no fundo, e aquilo vai ficando na tua cabeça e contamina você, né? Então, o que fazer? Né? A gente tem a nossa arma secreta,
que é a palavra do Senhor. Então, irmãs, vale a pena você pagar um preço e você ler a Bíblia uma vez por ano. Nós já lemos várias vezes. Vale a pena esse contato diário com a palavra. Eu quero encorajar você, tá? Terminando já o ano, vamos começar o ano que vem fazendo um voto de leitura bíblica. Faça um voto e cumpra, né? São poucos minutos que você gasta por dia. Se você gastar 1 hora, ainda assim é lucro demais para você, tá? Então, o benefício é muito grande. Você está enchendo a sua vasilha, a sua alma com o azeite, que é o Espírito Santo. E isso vai tornar você uma virgem prudente, uma cristã prudente, certo? E quando o Senhor voltar, você vai poder ir para as bodas do Cordeiro, porque você está pronta. Amém, irmãs? Vamos desfrutar do Senhor? Bora? Bora! Desperta! E vamos para frente, né? Não desanima não, tá? Aqui falta pouco para a gente concluir esse ano. E ano que vem, um novo voto, se Deus quiser. É isso aí. Senhor, obrigada. Obrigada porque estamos aqui, nesse momento, desfrutando da Tua palavra. Sabemos que a palavra nos cura, a palavra nos lava, a palavra nos preenche, ela também nos salva. A palavra é maravilhosa. Ela traz existência aquilo que não existe, né? Ela é a luz do nosso caminho. Ela ilumina os nossos passos. Ó Senhor Jesus, a palavra é Cristo. Nada menos, nada mais do que Cristo. A palavra é o próprio Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por essa visão maravilhosa e agradecemos ao Senhor pelas irmãs que estão desfrutando com a gente. A vida da igreja não é uma vida isolada, nós somos coletivos, nós somos a igreja. A igreja é coletiva, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós precisamos umas das outras, uns dos outros, para a edificação da igreja. Nada vai ser feito sem a sua palavra e sem a sua permissão. Senhor Jesus, fala conosco ainda nesta manhã de quinta-feira e anima nosso coração. Senhor Jesus, fortalece nossos joelhos trôpegos para que a gente possa continuar te buscando e nesse caminho até a sua volta possamos estar nesse mesmo caminho. Ó Senhor Jesus, amém! Aleluia! Tem um hino que fala assim, não prometeu o Senhor Jesus, não prometeu Deus, céu sempre azul, né? Os problemas vêm, mas a gente tem que estar firme e forte para enfrentá-los, não é? Sabe o que dá força para você? A palavra do Senhor. É isso aí. Vamos lá. Vamos abrir hoje em Ezequiel. Ontem nós paramos no capítulo 40, lemos até o versículo 27. Então hoje nós vamos ler a partir do versículo 28 e vamos terminar o capítulo 41 também, tá? Tamo junto? É isso aí. Bora lá. Então, começando a nossa leitura, capítulo 40, versículo 28. O átrio interior, ou portão do sul. Eu vou fazer um parêntese aqui, que ontem nós terminamos com várias medidas do templo, né? Muitas medidas. E tinha um homem medindo, com uma cana de medir, né? Agora vamos ver o átrio interior, o portão do sul. Versículo 28. Então, ele me levou ao átrio interior, pelo portão do sul. Ele mediu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares e a sua escada tinha 8 degraus.
o átrio interior ou portão do leste. Depois ele me levou ao átrio interior para o leste e mediu o portão, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares de um e de outro lado. E a sua escada tinha 8 degraus. O átrio interior, o portão do norte. Então me levou ao portão do norte e o mediu. Tinha as mesmas dimensões dos outros portões, também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior, havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e de outro lado. E a sua escada tinha 8 degraus. Então, aqui nós vemos o interior do portão do sul, do leste e do norte. Né? Os edifícios perto do portão do norte. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar os holocaustos e as ofertas pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo do portão havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 do outro lado do portão. 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. As 4 mesas para os holocaustos eram de pedras lavradas. Tinham 75 centímetros de comprimento de largura e meio metro de altura. Sobre elas se punham os instrumentos com que matavam os animais para os holocaustos e os sacrifícios. Ganchos de 7,5 centímetros de comprimento estavam fixados à parede em toda a sua extensão, mas a carne para os sacrifícios estava sobre as mesas. Fora do portão interior, no átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava ao lado do portão do norte e dava para o sul, outra ficava ao lado do portão do sul e dava para o norte. Ele me disse: esta câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. E a câmara que dá para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se aproximam do Senhor para o servir. O átrio interior e o templo. Ele mediu o átrio interior, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então, me levou ao vestíbulo, 2,5 metros de um lado, 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metro de um lado e 1,5 metro do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Então, ele me levou ao templo e mediu os pilares. 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros na parte frontal da nave. Então ele me disse: este é o Santo dos Santos. As câmaras laterais
Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares. Câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor. Para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor, por isso o templo era mais largo em cima. Assim, se subia do andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinham 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte, outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício do lado oeste, o edifício que estava numa área separada do lado oeste, tinha a largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor e o seu comprimento era de 45 metros. As medidas totais do templo. Então, ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. A área separada, o edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias em todo lado, e deu 50 metros. O templo, propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos 3, diante do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor. E isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira, versículo 22. O altar de madeira tinha 1,5 metros de altura e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. As portas. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Bem, você não fica curiosa para saber por que tirou tantas essas medidas do templo, né?
Eu também fiquei muito curiosa, né? Mas esse templo vai ser destruído, vai ser saqueado, né? E depois ele vai ser reconstruído. Então, todas as medidas foram tiradas ali. O Senhor fez questão, né, de tirar as medidas do lado externo e também do lado interno, para que tudo fosse feito de novo com as mesmas medidas, certo? Então, essas medidas são para guardar, né? Porque nós sabemos que vai ser destruído esse templo, né? Muito bem, o Senhor é tão minucioso, né? Cheio de detalhes, né? Bem, vamos lá, as nossas notas, não são muitas. Nota 28, não havia porta ocidental para esse templo, porque o templo ocupava o lado ocidental do complexo. Por isso que a gente viu só o sul, o norte e o leste, né? E cadê o oeste? Não tinha essa porta ocidental, certo? Nota 39. Uma oferta queimada é mencionada em textos primitivos, como lá em Gênesis 8:20 e Êxodo 10:25. E também em Jó, capítulo 1, versículo 5. Ofertas queimadas foram realizadas em ocasiões significativas na história de Israel. O propósito das ofertas queimadas era honrar a Deus e atrair a sua atenção. Nós podemos ver essas ofertas em tempos de gratidão, como em Gênesis 8:20, e também em tempos de crise. Podemos ver em Juízes, capítulo 20, versículo 26. Tanto na gratidão quanto em tempo de crise, pediam-se tais ofertas. A oferta queimada, ela pode ser considerada o sacrifício mais importante, porquanto era o sacrifício mais proeminente nas festas. Você pode conferir em Números, capítulos 28 e 29. Ela era distinta, porquanto toda a oferta era apresentada, nada sobrando para o sacerdote comer. Então, isso significa que era só para a satisfação de Deus. Ela era queimada, ela se tornava cinza. Contudo, mesmo ofertas queimadas eram inferiores ao sacrifício de Jesus Cristo. Nenhuma oferta se compara à morte de Jesus. Ele se ofereceu pelo pecado de uma vez por todas, uma única vez, e valeu por toda a eternidade. Você pode conferir em Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 4 e o versículo 10 também. Todo o sistema sacrificial prenunciava a morte de Cristo pelos pecados do mundo. Então, todas essas ofertas do Velho Testamento, até quando a gente está lendo, né, que mata o animal, que degola, que faz isso e aquilo, começa já a dar uma agonia, não é verdade? Já começa a dar uma agonia, dor no estômago. Por quê? De saber que você teria que sacrificar um animal para pagar os seus pecados. E mesmo assim, ele só cobria os seus pecados, ele não tirava os pecados, né? Mas era algo necessário fazer, era lei, mas o sangue de Cristo acabou com tudo isso, certo? Porque o Senhor morreu por nós uma vez por todas, não precisamos fazer mais sacrifício nenhum. O Senhor já fez o sacrifício por nós, né? O Senhor também não permaneceu na morte, ele também ressuscitou. Por isso, o sangue dele tem eficácia eterna. Então, todo tempo você pode pedir pelo sangue de Cristo, né? Nós não vamos viver pecando, porque agora tem o sangue disponível, de jeito nenhum. Mas se nós pecamos, nós temos a quem recorrer. É o sangue de Jesus Cristo. Ele nos lava e nos limpa de todo pecado, certo? Para pecados inadvertidos, algumas pessoas tinham de ser purificadas pelas ofertas, pelo pecado.
enquanto outros requeriam a oferta pela transgressão. Em distinção, as ofertas pelo pecado, as ofertas pelas transgressões, eram requeridas para ofensas que originavam uma dívida entre os homens e entre um homem e Deus. Como, por exemplo, se alguém tivesse manipulado de maneira imprópria uma das coisas sagradas, como os utensílios do templo, ele poderia oferecer a oferta pela transgressão. É de grande significação cristológica que a oferta do servo sofredor, que está registrada em Isaías 53, seja descrita como uma oferta pela transgressão. Isaías 53, 10. Essa passagem foi interpretada pelos escritores do Novo Testamento como sendo uma profecia do sofrimento de Cristo. E dessa forma, a morte de Jesus é interpretada como uma oferta pela transgressão que removeu a nossa dívida para com Deus. O Senhor é essa oferta pela transgressão, o Senhor é essa oferta pelo pecado, né? O Senhor é... Todas essas ofertas aqui tipificam Cristo, né? De acordo com o livro de Ezequiel, os zadoquitas eram distintos dos levitas. Na era vindoura, os zadoquistas eram filhos de Zadok, que traçavam sua linha levítica até Arão, por meio de Eleazar, filho de Arão. Zadok serviu como sacerdote no templo de Davi ao lado de Abiatar. Zadok foi designado principal sacerdote durante o reinado de Salomão porque o apoiou como rei. Tem vários versículos aqui, eu vou citar alguns. 1 Reis 1, 32 a 35, também 1 Reis, capítulo 2, 26, versículos 26, 27, 35. Os zadoquistas são elevados e os levitas são rebaixados por uma preocupação com a pureza ritual, assunto que é dominante em Ezequiel, capítulos 40 até o 46. No templo de Ezequiel, formas quadradas, sem côvados de comprimento e sem côvados de largura, ou seja, 50 por 50 metros, são frequentemente associadas a lugares santos. O Santo dos Santos era um cubo perfeito. Ele media 50 por 50. No versículo 22, também fala sobre o santo lugar. Esse altar ficava fora do lugar santíssimo. Essa mesa mencionada aqui era provavelmente para os pães da presença. Então, vemos o templo todo medido, né? E mostrando também a disposição das mesas, os querubins, as palmeiras, né? Então, ficou registrado todas as medidas do templo, do lado exterior, do lado interior, como eram as portas, as gravuras, os querubins, as mesas, as disposições das mesas, a quantidade das mesas, tudo detalhado, tá? E nós vamos ver que tudo isso aqui vai ser destruído, mas será reconstruído e será exado, e todo esse trabalho de medir, registrar, será usado. Nada que está na Bíblia é à toa, né? Tudo tem o seu propósito. Certo? Ficamos por aqui, fica com a irmã Lene, que traz Salmos, Provérbios e o livro de Tiago, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Até lá. Tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, né? Vamos
continuar com a segunda parte da leitura bíblica. Hoje, 20 de novembro, a irmã já leu Ezequiel para nós. Agora vamos desfrutar de Salmos, capítulo 118, versículos 17 até o 27. E também Provérbios, capítulo 28, versículos 3 ao 5. E o livro de Tiago, capítulo 4. Iniciando com Salmos 118, a partir do versículo 17, que fala assim: a alegria dos justos pela salvação. Não morrerei, pelo contrário, viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora vamos ler Provérbios 28, do 3 ao 5. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Amém? Os que buscam o Senhor entendem tudo. Agora vamos ler o livro de Tiago, capítulo 4. A amizade com o mundo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar entre nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto
e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Vou até ler de novo. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ó Senhor Jesus, mais uma leitura bíblica, mais um dia do livro de Tiago, e o capítulo 4 fala que nós devemos ter inimizade com o mundo. E também fala que nós não somos juiz para julgar ninguém. E também, aqui a partir do versículo 13, fala que tudo que nós formos fazer, temos que falar assim: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Amém? Até amanhã com mais a leitura bíblica. Bom dia.